desigualdades regionais existentes no país. Ele tem uma variante que é o fator de população. O Rio é o segundo mais populoso, terceiro. E outra variante pelo inverso da renda per capita. Aí, sim, o Piauí leva uma vantagem, o Nordeste todo leva uma vantagem pelo efeito da inversão da renda per capita. Mas por que esse privilégio é exagerado? Veja bem, eu tenho aqui o relatório. Em 98, há 8 anos atrás, esse relatório é de 2006, os royalties totais do Brasil, royalties, era 283 milhões. Em 2006, 16 bilhões e 100. O que foi que cresceu neste país, nesta proporção? Mais de 5.800 vezes. Além disso, Tarcísio, todos os estados, todos os municípios, onde tem royalty, tem outro grande privilégio. O problema do valor adicionado do ICMS. O valor adicionado. Eu sei que o ICMS é pago no destino. E há uma briga do Rio ainda para ficar com 2% do ICMS agora na reforma tributária. Mas o valor de qualquer maneira, não tendo ou não tendo o imposto, tem o valor adicionado da nota. Então, vou dizer aqui. O Rio de Janeiro arrecada mais ou menos 10% do ICMS do Brasil. 10%. Então, no ano passado foram 16 bilhões de reais. O Rio de Janeiro arrecadou. Dos quais 25. 4 bilhões para os municípios. Desses 4 bilhões, município de Quissamã, por exemplo. Que é junto de Macaé. Quissamã tem 16 mil habitantes. Recebe 1,6, quase, eu tenho até 2004, esse relatório eu tirei da Secretaria de Fazenda do Rio, hoje, e está subindo para chegar a 2 pontos. Então, todos os municípios produtores de petróleo têm um privilégio exagerado do valor adicionado do ICMS. Então, são 2 privilégios, o privilégio do petróleo e o privilégio do ICMS. Veja bem, o deputado Júlio César, ele aborda o assunto com muita propriedade, é um estudioso acerca da questão dos números. Mas nós não estamos falando aqui de números, nós estamos falando aqui de posição política. Claramente, sou político de posição política. Nós podemos questionar que a riqueza natural está localizada no Rio de Janeiro? Não. Não podemos questionar. Quer dizer, ele fala como se fosse a questão fosse dos governos. Não é privilégio. Não é privilégio de governo. É um benefício do povo do Estado do Rio de Janeiro e dos estados produtores. Quando ele fala da questão da reforma tributária, que estão querendo ver a questão do ICMS na origem e ver a questão do ICMS no destino final, era uma outra aberração inconstitucional que estava contida no texto da reforma tributária. Veja bem, se nós estamos tentando equacionar e resolver e ter isonomia em todos os estados da federação, inclusive com uma proposta que o próprio deputado está fazendo, o porquê que na reforma que veio do governo para se discutir, você para acabar com essa guerra fiscal que estava ocorrendo entre os estados, você taxou o ICMS no destino. Ponto. Exceto petróleo e energia elétrica, aonde os outros estados teriam direito a 2% na origem, exceto petróleo e energia elétrica. Mais uma vez, uma tentativa de tirar do estado do Rio de Janeiro uma fatia que é de direito do povo do estado do Rio de Janeiro. Então, com muita propriedade, o relator, o deputado Leonardo Pisciani, arguindo uma questão inconstitucional, porque se tem que ficar 2% na origem em todos os produtos, por que discriminar o petróleo e a energia elétrica? Então, é um preceito constitucional que foi arguído e que foi acatada pela comissão, que votou, pela comissão especial, que votou a questão do projeto, e já está com o relatório pronto para plenário, da reforma tributária. Então, veja bem, essa questão, quando o deputado Júlio também coloca a respeito da questão do FPM e do FPE, eu não estou querendo dizer questionar hoje os critérios do FPE e do FPM, participação dos estados e os de participação dos municípios. Eu estou querendo dizer que, tanto sobre a questão do ponto de vista constitucional, que ele acabou de ler o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, que define plataforma continental, claramente, no território
ou no território, esse leigo prefeito, ele vai ver que a plataforma está inserida nesta questão. O que eu estou querendo dizer é que o critério que ele estabelece o projeto de lei 341, propondo que um rateio seja feito baseado nessas duas premissas, da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, eu citei um exemplo do Piauí, como poderia citar outros estados. O Piauí ficaria com 4,7% e o Rio de Janeiro ficaria com 1,5%. O estado produtor, e como o senhor bem falou, a 4 mil quilômetros de distância, o Piauí ficaria com 4,7% desse valor. Então, há tanto sob o ponto de vista constitucional uma incoerência, porque acha, a meu ver, a discordância do deputado Júlio César, mas, a meu ver, ele padece de vício de inconstitucionalidade, como também, no mérito, não assiste razão ao projeto que ele quer dividir 50% e baseado, pois o Estado 50% do município baseado dessas duas premissas. Deputado Júlio César. Primeiro, sua tréplica. O deputado Pudim falou que o Piauí tem 4,7%. É muito próximo, mas é 4,32%. E que o Rio de Janeiro é 1,5%, é pelo efeito da inversão da renda per capita. É pelo excesso já de privilégio que existe lá no Rio de Janeiro. Não tenho nada contra o Rio e acho que todo mundo do Rio de Janeiro tem o direito de lutar para a manutenção desse privilégio. Agora, esse privilégio, como eu disse, é de 6 anos para cá. Não tinha antes, e para os municípios. Desses 4 bilhões, município de Quissamã, por exemplo. E a junto de Macaé. Quissamã tem 16 mil habitantes. Recebe 1,6. Quase, eu tenho até 2004. Esse relatório eu tirei da Secretaria de Fazenda do Rio, hoje. E está subindo para chegar a 2 pontos. Então, todos os municípios produtores de petróleo têm um privilégio exagerado do valor adicionado do ICMS. Então, são 2 privilégios. O privilégio do petróleo e o privilégio do ICMS. Veja bem, Deputado Geraldo Pudim. O deputado Júlio César, ele aborda o assunto com muita propriedade, é um estudioso acerca da questão dos números. Mas nós não estamos falando aqui de números, nós estamos falando aqui de posição política. Claramente, sob o ponto de vista de posição política. Nós podemos questionar que a riqueza natural está localizada no Rio de Janeiro? Não. Não podemos questionar. Quer dizer, ele fala como se fosse a questão fosse dos governos. Não é privilégio. Não é privilégio de governo. É um benefício do povo do Estado do Rio de Janeiro e dos estados produtores. Quando ele fala da questão da reforma tributária, que estão querendo ver a questão do ICMS na origem e ver a questão do ICMS no destino final, era uma outra aberração inconstitucional que estava contida no texto da reforma tributária. Veja bem, se nós estamos tentando equacionar e resolver e ter isonomia em todos os estados da federação, inclusive com uma proposta que o próprio deputado está fazendo, o porquê que na reforma que veio do governo para se discutir, você, para acabar com essa guerra fiscal que estava ocorrendo entre os estados, você taxou o ICMS no destino. Ponto. Exceto petróleo e energia elétrica, aonde os outros estados teriam direito a 2% na origem, exceto petróleo e energia elétrica. Mais uma vez, uma tentativa de tirar do estado do Rio de Janeiro uma fatia que é de direito do povo do estado do Rio de Janeiro. Então, com muita propriedade, o relator, o deputado Leonardo Pisciani, arguindo uma questão inconstitucional, porque se tem que ficar 2% na origem em todos os produtos, por que discriminar o petróleo e a energia elétrica? Então, é um preceito constitucional que foi arguído e que foi acatada pela comissão, que votou, pela comissão especial, que votou a questão do projeto, e já está com o relatório pronto, plenário, da reforma tributária. Então, veja bem, essa questão, quando o deputado Júlio também coloca a respeito da questão do FPM e do FPE, eu não estou querendo dizer questionar hoje os critérios do FPE